Bom dia, seja muito bem-vinda ao programa O Amor Está no Lar. Eu sou Carol Flaviano e essas aulas são para te ajudar a salvar o seu casamento antes que ele chegue ao divórcio. E hoje a gente vai falar sobre como ser menos explosiva nas brigas com o marido, né? Se você está passando aí por um problema no seu casamento, se você está passando por uma situação onde o seu casamento já está à beira do divórcio e você não consegue ter outra reação que não seja essa, que não seja a de explodir, é a única que você consegue ter aí, né, quando as brigas estão aí, os ânimos à flor da pele e você não consegue se controlar, né? Esse misto de emoções, eles vão se intensificando, vão se misturando e chega um momento que você acaba explodindo. E aí as consequências dessa explosão que muitas vezes levam o casamento ao divórcio. Então, justamente por esse fator, por ser algo tão crítico para o casamento, essas explosões, que hoje eu resolvi trazer esse tema para a gente conversar, tá bom? Então vamos lá, vamos entender o que é a explosão aí na hora das brigas. A explosão é quando você tem aí esse misto de sentimentos, e aí esse misto de sentimentos faz com que você tenha aí uma reação muito mais aprofundada, muito mais intensa do que se você não estivesse com esse misto de sentimentos, tá? Então, e quando você tá nesse momento de explosão, a maioria das vezes você fala as coisas das quais você se arrepende depois, tá? Então, isso é um problema, isso que é justamente o que acaba aí levando o casamento ao divórcio. Então, essas atitudes impensadas, essas palavras que você fala na hora da raiva, é que faz com que vocês fiquem aí acumulando esse monte de raiva, esse monte de desrespeito, que aí vai só afastando o casal. E aí, para você começar a entender direitinho o que que é essa explosão, aí toda explosão ela tem um mecanismo de ação, tá? Ela não vem só e você explode e resolve. Isso é o que acontece, mas antes da explosão existe um mecanismo por trás. E quando você entende esse mecanismo por trás da explosão, aí sim você consegue agir estrategicamente para controlar esses impulsos, tá? Então entenda, existe sim um mecanismo. Toda explosão, ela tem um motivo de acontecer, não é algo que vem de repente. Existe uma série de ingredientes que foram se juntando e quando todos esses ingredientes eles se juntam, aí que forma a bomba, né? É aí que a gente explode. Então, o que você precisa entender? Que existe esses ingredientes que quando você une, eles armam a bomba e fazem você explodir. E quando você entende e você identifica esses ingredientes, aí sim você consegue agir para identificar primeiro, né, esses ingredientes e depois eliminar os ingredientes que é possível, que são mais fáceis de ser eliminados, para que você consiga desarmar essa bomba. Entende? Então, não é algo que você não consegue controlar. Você consegue controlar sim, mas você precisa entender esse mecanismo e aprender a identificar esses ingredientes, que é o que eu vou ensinar aqui para vocês hoje. E aí, para você conseguir desarmar essa bomba, né? Você precisa aprender a ser estratégica, você precisa aprender a ser uma mulher deck, que é a mulher divina, estratégica e com comunicação que convence. Apenas quando você tem comportamentos estratégicos é que você consegue se antecipar para esse tanto de ingredientes aí que se formam no momento da explosão. E o que, que é ser estratégica? Ser estratégica é quando você começa a ter atitudes que você sabe onde elas vão te levar. É quando você se conhece e aprende a ler a situação, a ter uma visão de raio-x daquela situação ali que tá acontecendo no seu casamento, e você consegue se antecipar aos possíveis problemas que podem começar a acontecer. Isso é ser estratégica. E muitas vezes, quando a gente está sofrendo no casamento, quando a gente está numa relação que a gente não vê mais saída, em que muitas vezes a gente fica desmotivada, fica presa no desânimo,
a gente não consegue olhar, sabe? A gente não consegue ter essa visão de raio-x. É como se a nossa visão ela fosse comprometida. É como se a nossa visão ela ficasse uma visão turva quando a gente tá aí nesse problema e nessa dificuldade no casamento. Então, a primeira coisa que você precisa fazer é entender que quando você começa a se tornar uma mulher estratégica, você começa a enxergar as possibilidades, tá? Então, vamos lá. E o que, que não é? O que, que não é explosão? E muitas mulheres acabam confundindo. Tem muita mulher que acha que explodir com o marido, né, nas brigas, é quando a mulher fala o que ela precisa falar. Isso não é explodir. Explodir é quando você fala de uma maneira impensada e muitas vezes motivada pelo sentimento da raiva. Isso é explodir. Agora, quando você fala para o seu marido algo em que você tá calma, você é firme no que você tá falando, você estruturou essa conversa antes, isso não é ser explosiva, tá? Então, quando você tem essa atitude pensada e estratégica, isso é a comunicação que tem que ser colocada no casamento. Se vocês só conversam nessas horas da briga, vocês não estão conversando, vocês só estão brigando. Eu sempre falo aqui que o diálogo é quando os dois eles buscam entrar em um acordo. Se você entra numa conversa não sem essa intenção, sem procurar esse acordo em comum, e assim, quando eu falo em acordo em comum, não é fazer valer os pensamentos dele, deixar que ele dê a última palavra ou você dê a última palavra. Não, é no momento do diálogo que vocês mais exercitam aí a intimidade entre vocês, porque vocês dois têm que conversar até encontrar um comum acordo. Isso é diálogo. Tudo que não é buscar encontrar um comum acordo, não é diálogo, é uma conversa aleatória ou é briga, tá? Então, se você tá querendo se você tá querendo diminuir as explosões, se você tá querendo evitar brigas e evitar as consequências da briga, entenda que o seu diálogo, ele tem que ser em comum acordo, tá? Chegar em um acordo sobre algo. Então, esse é a primeira intenção. E quando você faz isso com firmeza, com calma, isso não é explodir. Então, fica tranquila. Esse tipo de conversa você precisa ter, principalmente se você está num casamento onde você nunca tem voz, né? Você nunca pode falar nada, você sempre está como errada. Então, se você está num casamento assim, entenda, você não tem que explodir, mas você precisa falar o que deve ser falado. E isso não é explodir. Por isso que você pode ficar tranquila. E aí, agora vamos falar por que desarmar essa bomba aí, né, para evitar a explosão, é importante. Só para você ter noção da gravidade que é esse problema de você explodir no casamento. Quando você desarma a bomba, né, quando você evita a explosão, o que você consegue quando você faz isso, né? Quando você age estrategicamente para isso? Primeira coisa que você conquista é diminuir as brigas entre vocês. E quando vocês diminuem as brigas entre vocês, né, por conta dessas explosões que você consegue evitar, você aumenta a intimidade entre você e seu marido. E por que isso aumenta a intimidade? Porque vocês vão começar a ter aí no seu dia mais momentos bons do que ruins. Então, quando você consegue, é como se você fosse colocando numa balança. Toda vez que vocês brigam ali durante o dia, os momentos ruins eles vão pesando. Aí teve mais uma briga, mais uma discussão, vai pesando, vai pesando. Quando você aprende a controlar as explosões, vocês começam a ter mais momentos bons, entendeu? Então, quando o seu marido ele chega em casa, quando ele volta para casa, ele vai parar de associar a casa dele como um ambiente de briga. Ele vai parar de associar a sua imagem é uma pessoa que só reclama, uma pessoa que é descontrolada muitas vezes, né? Principalmente quando a gente está falando de uma mulher que explode nas brigas. Muitas vezes, se você explodiu aí nas brigas, você já deve ter ouvido falar que você é doida, né? Ele vira para você e fala: olha como você é louca, olha como você é histérica. Então a gente tem que parar de associar essa imagem na cabeça do marido. A gente não é doida, a gente não é histérica, a gente só não tá sabendo lidar com essa carga de sentimento que se instala dentro da gente. Se a gente não fala, a gente tem um treco.
Não é isso que acontece? Se a gente não explode, se a gente não solta ali no momento, parece que aquilo vai sufocar a gente, tá? Então, é por você não saber se lidar. Mas entenda, quando você aprende a desarmar essa bomba, você começa a dissociar essa imagem de uma mulher neurótica, de uma mulher desequilibrada, da sua imagem. O seu marido, ele para de enxergar você como sendo essa mulher descontrolada, desequilibrada. E aí, além desse benefício para o seu casamento, tem o benefício para você como pessoa também. Quem é que gosta de ficar, né, vivendo sendo uma panela de pressão aí que a qualquer momento está prestes a explodir? Ninguém gosta de se sentir assim. Então, quando você aprende a desarmar aí essa bomba, você começa a sentir paz. Você começa a ter uma sensação boa dentro de você, porque você não vai mais ficar explodindo por aí. Então não é só o seu casamento que vai se beneficiar com isso. Você também vai começar a ter mais momentos bons do que ruins no seu dia. Você também vai conseguir fazer essa análise aí dessa balança. E se você não desarma? E se você continua do jeito que tá aí, sendo explosiva? Porque tem mulher que, infelizmente, não tá aberta a aprender, sabe? E a se conhecer e também a se livrar desse sentimento. Tem muitas mulheres que acham que o sentimento, isso já até foi tema de uma live, acho que foi da sexta-feira que eu falei, né? A mulher, ela acha que estar explosiva é ser explosiva, tanto o homem quanto a mulher, tá? Acha que alguma característica, algum sentimento é permanente. E os sentimentos, eles não são permanentes, você consegue modificar. Então, a primeira coisa que você precisa entender é que se você tem essa atitude explosiva, essa foi a única maneira aí que você encontrou de resolver, né, essa questão. Mas não é a única. E aqui você está aberta para aprender. Aqui você vai conseguir aprender a ser estratégica. Então, essa não é você. Você está assim porque você não aprendeu outra maneira, tá bom? E aí, e se você não desarma, se você não faz isso, se você não trabalha para aprender a agir estrategicamente, você começa a ter atitudes, reações e falar palavras aí impensadas durante a briga que faz você se arrepender depois. Entende? Esse é o problema. Quando você começa a ter essas explosões, você começa a despejar tudo que está dentro de você, muitas vezes você acaba perdendo a razão e até saindo como errada. Mesmo se você estava certa ali em determinada situação quando você começou essa conversa, o fato de você não gerenciar bem as suas emoções ali na condução dessa conversa fez com que você perdesse a razão e saísse como errada. E aí você acaba a conversa e fala assim: caramba, mas eu tava certa e ele ainda vem, né? Misturou tudo e agora eu que sou errada. É porque você não conseguiu, você não conseguiu lidar com essas emoções aí que estavam dentro de você, você não conseguiu identificar esses ingredientes. E aí, quando você faz isso, você tem o seu desgaste emocional e o desgaste da relação, né? Por sempre trazer essas questões que magoam o outro. E aí você magoa, ele te magoa e fica nesse ciclo, sabe? Como que você acha que isso pode dar certo? Como você acha que um casamento ele pode ser um casamento feliz e duradouro se sempre que existe uma briga e tem uma explosão, vocês se desrespeitam? Não tem como isso dar bom, tá? Isso sempre vai dar ruim. E além disso, tem o seu desgaste emocional, né? Então, quando você não desarma a bomba, você explode e tudo bem, na hora você se aliviou ali, só que muitas vezes a catástrofe de essa bomba ter explodido, ela é muito maior do que a energia que você gastaria para poder controlar isso, tá? Então é muito mais inteligente, é muito mais de sabedoria você gastar um pouquinho de energia para aprender o que eu tô aqui ensinando para vocês, do que deixar a bomba explodir e depois ter que lidar com as consequências dessa explosão, tá? E por que que não resolver isso leva o divórcio? Porque aí seu marido vai se afastar, né? Você ofendendo, ele ofendendo, um achando que tá certo, o outro também achando que tá certo, os dois vão se afastar. O diálogo entre vocês vai diminuir, e quando o diálogo ele começa a diminuir, vocês começam a viver aí no casamento como se fossem dois amigos vivendo debaixo do mesmo teto. É isso que acontece, tá? E aí, quando você tem esse cenário de dois amigos vivendo debaixo do mesmo teto,
os dois vão procurar ali se satisfazer de outra maneira. Você muitas vezes vai centralizar ali sua energia mais em cuidar dos seus filhos, o seu marido muitas vezes vai focar mais no trabalho, vai ficar até tarde no trabalho, sabe? Vai mergulhar de cabeça, ou ele pode, né, infelizmente muitas vezes acontece, viciar em bebida, entende? Então, assim, quando você diminui esse contato entre vocês, esse distanciamento, ele faz com que tanto a cabeça do homem quanto da mulher comece a ficar desocupada. E a gente já sabe o que, que acontece com uma cabeça que está desocupada, né? Mente vazia, oficina do diabo. Então, a gente tem que estar muito presente para essas consequências que podem levar o seu casamento, sim, ao divórcio. Então, só para concluir o raciocínio aqui, né, dessa primeira parte, para você entender essa questão da explosão. Você consegue salvar o casamento quando você evita ter brigas em que vocês despejam palavras impensadas e essas palavras impensadas acabam causando mágoa que faz com que vocês aí se afastem e aí todas aquelas consequências que a gente já sabe. E aí você fala, nossa, Carol, mas uma explosão é capaz de levar um casamento ao divórcio? É sim. Eu tenho uma das alunas do Elo no Lar que muitas vezes as mulheres que chegam, né, no meu programa são mulheres que passaram por um processo de traição, mulheres que passaram por um processo de que o marido já está prestes a sair de casa porque não, fala que não ama mais. Mas teve uma aluna que o marido dela saiu de casa porque eles tiveram uma briga boba até, em que ela explodiu e mandou ele embora de casa. E aí, a explosão dela, unida ao orgulho dele de falar: "Ah, é para eu ir embora? Agora eu vou mesmo". Ele foi, entende? Então, assim, olha, não teve traição, não teve um falar para o outro que não gosta mais, não teve nada disso. Foi uma explosão, uma atitude impensada, uma reação ali que ela não conseguiu segurar, que fez com que o marido dela fosse embora. Então, olha só o quanto você aprender a lidar com a explosão faz sim com que você consiga evitar essas atitudes impensadas que podem fazer o seu marido querer ir embora, tá? E muitas vezes essa atitude impensada justamente é essa de você mandar a outra pessoa embora. Então, olha como isso é grave, como isso é crítico. E no caso deles, não teve falta de, né? Porque muitas vezes o homem acha que o amor dele acabou. Isso eu até falo para as minhas alunas, que não existe isso de amor acabou. O homem não sabe nem o que é amor, para começar. A gente nem sabe direito o que é amor, principalmente no mundo moderno. O mundo moderno hoje, ele tá de um jeito que se você tá se sentindo um pouquinho mais entediado, você já acha que não ama mais o outro, sabe? A gente vive numa cultura de usar e jogar fora, que a gente infelizmente está levando para dentro do casamento, tanto o homem quanto a mulher. Então, o fato do seu marido falar: "Ai, amo, não amo", irrelevante. Isso daí é algo que é o entendimento que ele está tendo e que pode ser transformado. Então, se você tá nessa situação aí, fica tranquila que isso não é o fim, tá? Então vamos lá. Uma coisa que eu recebo, né, uma pergunta que eu recebo muito de várias mulheres é perguntando assim: "Carol, como que eu melhoro o diálogo? Eu quero fazer o meu marido entender o que eu tô falando. Como que eu melhoro isso? Como que eu faço ele me ouvir, ele me escutar?". Então, eu percebo que isso é um desejo muito grande das mulheres. E o que as mulheres não entendem é que o marido escutar, ele vai muito além do que algo que você diz, tá? O marido te ouvir vai muito além de algo que você estruturou, falou e resolveu. Isso está muito mais envolvido com esse tipo de comportamento aqui, como por exemplo, controlar a explosão na hora da briga, tá muito mais a ver com esse tipo de estratégia do que algo que você diz. Então, aqui, o que eu vou te ensinar é justamente isso: é você aprender a fazer o seu marido, a convencer o seu marido por meio de evitar esse tipo de cenário, sabe? Esse tipo de desentendimento e esse tipo de reação da parte dele. Porque se vocês entram numa conversa que sempre acaba em briga porque ele não te escuta, adivinha o que vai acontecer? Ele não vai querer te ouvir mesmo, porque ele sabe que vai acabar em briga. Então a gente usa aqui uma técnica reversa. A gente não vai falar na hora da raiva. A gente vai usar uma estratégia para controlar essa raiva e ter sabedoria na hora que vai falar.
Então vamos lá. Mas a primeira coisa que eu preciso falar para vocês com relação a essa técnica é um erro, tá? Um dos erros das pessoas explosivas é, por ter essa característica de ser mais explosiva, se percebe algum problema ali no casamento, ela fala: "Bom, eu não vou falar nada, porque eu sei que eu sou explosiva, então eu vou deixar pra lá". Só que sabe qual que é o problema de deixar pra lá? Porque se esse problema se repete, ou se você não consegue controlar e você fica remoendo aquilo, tem uma hora que a explosão ela vai acontecer. E quando você deixa todo esse sentimento ficar muito mais intenso, adivinha o que acontece com a explosão? Ela vai ser muito maior, ela vai ser muito mais forte. Então você fingir que aquele problema não está acontecendo, você ignorar esse problema, não é uma atitude inteligente, porque hora ou outra você vai explodir, tá? E além de explodir, né, acumular e explodir mais forte, tem o problema de você ficar reprimindo aí os seus sentimentos. Tanto o problema, de você ter essa reação mais forte, quanto um problema de saúde para você. Você já ouviu aquelas pessoas que vão ao médico, estão cheia de dores, né, tem episódios de fibromialgia, o médico investiga, investiga, investiga e não descobre o que é? Fala: "Nossa, mas você não tem nada". Ou então aquelas mulheres que e tem até estudos sobre isso, né, mulheres que desenvolvem câncer, todas as pessoas no geral, né, que guardam, que suprimem sentimentos, que não não sabem lidar com esse sentimento, né, porque explodir é uma forma de não suprimir? Até é, mas não é a mais inteligente, né. Não é a que vai manter o seu casamento. Então, não aprender a lidar com esse sentimento faz com que você desenvolva problemas aí de saúde que você carrega para o resto da vida, que não tem médico que descobre o que que é, entende? Então é um erro sim, você suprimir esses sentimentos. Então, vamos lá para falar qual é o jeito certo de resolver essas explosões. Primeira coisa que você precisa entender quando você tem uma explosão é avaliar o que antecede a explosão. Então para pensar aí, toda vez que você explode, toda vez que você não consegue controlar a raiva, o que que antecede essa explosão? Que misto de sentimentos, que ingredientes que estão presentes aí nesse momento, que faz com que quando eles se juntem, te dê aquela vontade e aquela necessidade louca de explodir. Esse é o primeiro passo. E existe, né, um passo a passo que eu chamo de o método PIA. Aí você fala: "Ah, Carol, você tá brincando, né, você vai falar para eu ir lavar uma pia, não, uma, né, louça na pia?". Não é, é porque é a sigla, né, PIA. Padrão, identificar ingredientes e antecipar. O P de padrão, o que que significa o padrão? É você identificar qual a situação que sempre se repete que causa explosão. Por exemplo, aqui em casa, quando acontecia e eu não sabia identificar isso, eu sempre explodia, a gente sempre brigava e eu explodia quando a gente ia viajar. Então foi algo que eu identifiquei. Então, ó, eu identifiquei um padrão. Toda vez que a gente tá indo viajar, dá briga. Então aqui é o primeiro passo, né, você identificar esse padrão. Qual que é esse momento em que você explode? Segundo passo, identificar os ingredientes. Então, ó, então beleza, vamos continuar nesse exemplo aqui. Eu identifiquei que quando eu viajo, quando a gente tá para viajar, ali no momento que eu tô nos preparativos, eu explodo. Quais são os ingredientes? Bom, geralmente quando a gente viaja tem um horário marcado, seja para pegar um voo, seja para porque combinou com outras pessoas de sair, existe um horário marcado. Então isso é um ingrediente que eu identifiquei. Um outro ingrediente, muitas vezes, tem um monte de coisa para fazer, e eu sou um pouco mais rápida, eu gosto de pensar em tudo, sabe? Tudo que eu vou levar, tudo que eu vou fazer, tudo que precisa ser feito, e eu vou fazendo, né? Mulher tem muito disso, né? Já vai fazendo, faz mil e uma coisas. E o El, ele é mais sossegado, ele quer curtir o momento, né? Ele tá ali prestes a viajar, ele não quer nem saber de pegar as roupas dele. Então, um outro ingrediente que eu identifico aqui é que eu tenho um ritmo de arrumar as coisas e o El tem outro.
Outra coisa também é a questão da organização da casa, porque eu gosto de viajar e eu sou uma pessoa que eu não gosto de ficar no ambiente desorganizado. Então, eu tenho essa questão muito forte com organização. E o Wellington não tem. Então, essas tarefas elas acabam ficando pendentes. Então, olha só, eu identifiquei alguns ingredientes. E aí, o A, né, de pia, né, padrão, identificar os ingredientes, e o A, gente, que é o poderoso aqui, é a antecipação. Então, imagina só, eu tô ali numa viagem, eu percebi que eu não tenho muito planejamento dessa viagem, eu quero que o Wellington ele tenha a mesma agilidade que eu tenho hora marcada e a casa precisa estar arrumada. Olha o misto de sentimento que eu trago para, se o Wellington tá lá todo de boa, fazendo as coisas devagar, eu já dar um berro nele. Então, o que eu tenho que fazer aqui é entender esse padrão, que primeiro foi essa situação que gera briga. Segundo, eu identifiquei os ingredientes e agora eu vou trabalhar para neutralizar, para me antecipar para eles. E aí eu vou falar aqui já para vocês o que, que eu faço, mas eu vou só dar um exemplo antes de algo que acontece aqui em casa em que o Wellington também aprendeu isso. Por exemplo, eu sou a louca da organização, eu gosto das coisas organizadas aqui em casa. E o Wellington é o louco das finanças, ele gosta das contas todas certinhas, pagas no dia certo. E o boleto do convênio aqui em casa, eu sempre imprimo e entrego para ele pagar. E aí, o Wellington, ele sempre me pedia para imprimir o boleto, sempre no dia 20, que era o dia do pagamento. E adivinha o que, que acontecia? Eu esquecia. E aí ele já ficava bravo, porque, né, ele quer pagar as coisas no dia certo. E aí, o que, que o Wellington identificou com isso? Que todo mês que ele me pedia no dia 20, eu esquecia e a gente pagava atrasado. Que ele começou a fazer? Primeiro, ele entendeu o padrão, que foi esse episódio de imprimir o boleto. Segundo, ele identificou os ingredientes. Quais são os ingredientes? É a necessidade dele de pagar no dia certo, é a minha distração, né? O outro ingrediente é a minha distração de esquecer de imprimir o boleto para ele. E um outro ingrediente, olha só, é não, aí já vem para antecipação. Aí o que, que ele entendeu? Que se ele antecipasse esse pedido para mim, todo esse problema não ia acontecer. Então o que, que ele começou a fazer? Ele começou a sempre me pedir esse boleto no dia 18. A briga acabou. Gente, olha que coisa besta. Se a gente não para analisar, e o que poderia ter acontecido aqui nessa situação? Ele querer me mudar, de falar assim: "Carol, você é uma pessoa muito distraída, você precisa imprimir esse negócio, eu tô te pedindo aqui, você tem que fazer". Imagina o que isso já ia causar de briga, não é? Ele tentando me mudar, ou então ele falando assim: "Ah, não tem problema, eu pago outro dia", ou seja, ele tentando mudar um valor que é muito forte para ele. O que que era mais fácil aqui, gente? É ser inteligente, é ser estratégico. Então o que que ele fez? Começou a me pedir 2 dias antes. O problema acabou. Então agora vamos voltar, só para vocês entenderem como é fácil e muitas vezes é até besta, mas a gente não para fazer isso porque a gente quer continuar, ficar dando murro em ponta de faca para o outro se adequar ao nosso jeito. Entende? Ou a gente se adequar ao jeito deles, sendo que existe uma maneira muito mais fácil. Então, por exemplo, nesse problema das viagens, o problema de viagem de eu explodir aqui em casa acabou. Por quê? Porque eu entendi, né? Eu entendi os ingredientes, entendi que o Wellington não tem o mesmo ritmo que eu, e que se eu ficar brigando para ele ter o mesmo ritmo que eu, não vai adiantar. Eu vou estar dando murro em ponta de faca, eu vou estar dando uma volta gigantesca para ter um resultado que eu conseguiria de uma maneira muito mais inteligente ter, que é evitar as brigas. Então, o que, que eu comecei a fazer? Bom, então tá. O Wellington ele fica um pouco perdido do que ele precisa fazer ali na hora das viagens, né? Então tem uma situação específica. O que, que eu fiz? Eu criei dentro de um aplicativo, chama To Do, né? Esse aplicativo é gratuito. Eu criei um checklist de viagem e eu compartilho, esse checklist ele é compartilhado, eu e ele. Nesse checklist de viagem, eu coloquei tudo que tem na minha cabeça que eu preciso pegar. E, gente, mulher é assim, mulher quer pensar em tudo. Eu penso em tudo, né? Se você perguntar qualquer coisa que precisa na viagem, sempre tem tudo dentro das minhas bolsas, porque eu realmente penso em tudo. Só que não é obrigação dele pensar. Então, o que que eu faço?
eu anoto tudo nesse checklist. Quando a gente vai começar ali a organizar as coisas da viagem, nós 2 temos esse checklist em mãos. E aí, a gente vai pegando as coisas e a gente vai ticando. O Wellington, ele não precisa nem ficar me perguntando o que ele precisa fazer. Ele sabe, já tá ali. Olha só como foi fácil resolver uma briga que sempre a gente, quando a gente ia viajar, a gente saía de cara feia, um com o outro, brigado, já com raiva. E além disso, teve algo que eu fiz também, que foi tudo bem, acho que agora a gente começa a se organizar umas 2 horas e meia, 3 horas antes de viajar, dependendo, né, do tempo que a gente vai ficar longe. Antes eu colocava 2 horas só pra gente organizar as coisas. Agora eu comecei a planejar a nossa rotina ali para o dia da viagem 3 horas antes. Então eu tenho 1 hora a mais para poder fazer tudo o que precisa ser feito com tranquilidade. O que que eu fiz quando eu coloquei e inseri esse planejamento aí na minha vida? Eu coloquei mais paz para mim, porque eu me sentia pressionada de ter horário e ter que arrumar tudo e ver o sossego do Wellington, do Pedro. O Pedro, então, nem se fala. Se o Wellington é sossegado, o Pedro ele é o triplo de sossego. Eu vejo aqui todo dia para ir para a escola, que é cada coisinha que ele tem que fazer é uma brincadeirinha que ele quer fazer, uma dancinha que ele quer fazer. Então, assim, é esse planejamento, gente, é esse planejamento que a gente faz, que é estratégico e que muitas vezes evita a briga. Então começa a avaliar aí na situação que está o casamento de vocês. Começa a prestar atenção em quais brigas que são hoje, começa pelo mais fácil, sabe? Você não precisa já começar pelo negócio que dá mais briga entre vocês. Começa a encontrar fatores de briga em que você explode e que você pode fazer esse passo a passo. Padrão é o método da pia. Padrão, identificar os ingredientes e se antecipar. A gente tem que ser inteligente, a gente tem que ser estratégica, a gente precisa se antecipar para esse tipo de problema. Pensa aí numa situação que acontece no seu casamento e começa a se antecipar. Isso é ser uma mulher DEC, né? Que eu sempre falo para vocês, né? É a divina, estratégica e com comunicação que convence. Então, para resumir, gente, toda explosão tem ingredientes. Isso agora vocês já sabem. A explosão, ela não precisa ser algo que você vai deixando e depois você quer controlar. Não, isso daí é masoquismo, né? Sadomasoquismo. Você fica reprimindo esse sentimento depois que ele já tá aí dentro de você. Isso aí já expliquei que faz mal até para a sua saúde. Então, esse é o primeiro ingrediente. Primeira coisa. Segunda, explosões acabam com o casamento. Aqui eu expliquei para vocês o tanto de prejuízo que pode causar para o seu casamento, inclusive levando ao divórcio, como quase aconteceu com a minha aluna. E o terceiro tem como evitar sim, quando você segue esse passo a passo, quando você conhece esse padrão, identifica os ingredientes que armam a bomba e quando você se antecipa para eliminar um desses ingredientes para essa bomba não se armar, tá bom? Então, essa foi a estratégia que eu quis trazer hoje aqui para vocês evitarem esse tipo de explosão, para vocês evitarem, inclusive, ficar se desgastando e desgastando a sua própria saúde, tá? Muitas vezes o casamento ele tá numa situação em que a gente tá dando esse murro em ponta de faca, igual eu falei para vocês, né? Igual a história do boleto. Imagina o Wellington querendo mudar a minha distração com as finanças. Eu sou assim, eu vou fazer o quê? Eu tento melhorar isso, mas eu não consigo. Assim, consigo à medida do possível, mas ele sempre tem isso muito mais bem definido que eu. Entende? Essa habilidade dele, ela é muito maior do que a minha. A mesma coisa com a organização. Então imagina se eu ficar falando para ele: "Olha como você é desorganizado, mas como que você não consegue ser mais organizado?". O que que isso vai acontecer? Isso vai gerar mais briga, mais desgaste. Então a gente tem que começar a entender quais são os fatores que a gente consegue eliminar, que não sejam esses que são muito difíceis, em que a gente vai ficar se desgastando e só pedindo para o outro mudar. O que mais a gente consegue eliminar dessa situação que não vai fazer essa bomba se armar, vocês entrarem num processo de desrespeito e de mágoa, tá? Então, se vocês conseguirem pensar em alguma coisa aí que vocês podem fazer para desarmar, manda depois no meu direct, eu vou querer saber, eu vou querer saber como que vocês implementaram isso no casamento de vocês e se deu certo.
tá bom, gente? Então, na sexta-feira, a gente se encontra aqui de novo para mais uma live, tá bom? Esse mesmo horário. Até mais, tchau, tchau. Pessoal do YouTube também, obrigada pela participação aqui de vocês. Tchau, tchau.